Em 1984, muito próximo da data que eu cheguei em São Paulo, né? Cheguei em 83, eu fui convidado para participar da implantação do curso de dança no Instituto de Artes da Unicamp, né? Na categoria de professor de dança brasileira. Aqueles que estavam dando origem a esse curso, né? A Marília de Andrade, o Klaus Viana, a Helena Katz, já me conheciam por essa incursão na tentativa de codificar uma dança brasileira, de experimentar isso na dança brasileira. Então eu fui convidado para essa cadeira, fiquei lá durante 5 anos e durante esse período então eu fiquei tentando colocar em prática esse conhecimento meu de dança que tinha sido adquirido fundamentalmente dentro do ensino informal, né? Então eu tive uma prática com a dança informal e de repente eu me vi na contingência de uma instituição que abrigaria esse meu trabalho formalmente. Então eu comecei então a tentar sistematizar esse trabalho dentro do universo universitário. Foram 5 anos em que eu fui testando essa minha busca dessa linguagem, dessa codificação dessa linguagem. E depois desse período eu notei que eu fiquei um pouco, não digo exaurido, mas eu vi que eu precisava ainda de um tempo para organizar melhor esse material. E talvez esse momento agora já não seria mais na universidade, né? Então é por isso que eu deixo a universidade, volto às ruas novamente, ou seja, volto a me dedicar ao ensino informal para tentar entender melhor o que é que eu queria. Então foi um período rico para mim, né? Porque eu pude colocar em prática aquilo que até então eu sabia, mas também foi um período de muito desafio e muito instigante, porque eu vi que teria de andar mais para responder à altura da proposta que me era solicitada. Na verdade, eu não me sinto um arte educador, né? O que vem de educação no meu trabalho é fruto do meu trabalho como artista. O próprio Instituto Brincante, né? Que foi criado em 1992 por mim e por minha mulher Rosane, mas ele nasceu de uma contingência espetacular. Ou seja, a partir da criação de um espetáculo chamado Brincante, nós vimos então a necessidade de criar o Instituto por uma demanda das pessoas feitas em relação até ao próprio espetáculo. As pessoas ao verem, né, ao assistirem o Brincante, elas começaram a nos perguntar de onde vinha aquela dança, de onde vinha aquela maneira de representar aquele universo musical, né? E mostravam-se interessadas em aprender, né? Em tomar contato com esse universo. A palavra brincante, né, é uma espécie de arcaísmo na língua portuguesa, porque não é uma palavra de utilização corrente, né? A não ser no meio do povo, né? Por isso que eu digo que é uma reminiscência arcaica do português falado mais antigamente, né? E que tem um sentido muito bonito, né? Porque a palavra brincar tinha tanto o significado de brincar no sentido do jogo, né? Como era também atuar, representar. Desse múltiplo significado existe no inglês, né? To play também é isso. É brincar, é jogar e é atuar. Em francês também, jouir. É uma palavra também que expressa esses 3 significados. E no português oficial isso se perdeu, mas se conservou no universo popular. Então, os artistas populares não só dizem que estão brincando, mas dizem que estão brincando, tomando parte em um brinquedo ou uma brincadeira. Ah, vai ter um brinquedo hoje. É o brinquedo, por exemplo, do cavalo marinho. Onde é que vai ser a brincadeira? Onde é que vai ser o Bumba Meu Boi? Né? Então, achamos que essa palavra é uma palavra rica, né? E não só ela deu nome ao espetáculo, como também ao espírito um pouco que norteia o brincante. Uma outra particularidade dessa palavra brincante no universo popular é que o brincante
um artista polivalente, é um artista que canta, que dança, dizemos nós artistas, né? Mas na verdade é um brincador, né? Que se utiliza de todas essas linguagens. É um espírito que a gente então marca muito, esse do brincante, né? E uma coisa que eu acho muito importante é o espírito do jogo, né? O espírito da brincadeira. O espírito da brincadeira, a meu ver, é uma necessidade que eu dou muita importância no mundo contemporâneo, né? E que o brincante procura restituir um pouco desse espírito. Então essa talvez seja a grande característica do espírito da arte do brincante, né? São educadores, mas são educadores que têm dentro do seu instrumental de trabalho, na sua bagagem de trabalho, justamente essa tessitura lúdica, né? Que faz com que o conhecimento se amplifique, se plastifique, né? de uma determinada maneira. E essa palavra é uma palavra que acomoda bem essa busca. Eu tinha uma visão, há 20 anos atrás, X, digamos, da cultura popular, né? Como eu entendia a cultura popular. Hoje eu já entendo de uma outra maneira, né? Eu prefiro usar menos a palavra cultura popular e chamar de uma linha de tempo cultural popular, né? Assim como nós temos no Brasil uma linha de tempo cultural de prevalência ocidental, por exemplo, quando eu vou assistir a um concerto no Teatro Municipal de uma orquestra sinfônica, né? Eu vou assistir, por exemplo, a Suíte Quebra-Nozes no fim do ano aqui em São Paulo, eu estou indo assistir, eu estou entrando no rito de assistir uma manifestação da linha de tempo da cultura ocidental, né? Quase o mesmo de europeu, né? Quando eu vou aqui para Piracicaba assistir um batuque paulista, quando eu vou assistir uma roda de samba, uma roda de choro, né? Dançar numa casa de forró, etc., eu estou participando de um outro rito, né? Esse rito aqui era comumente chamado de folclórico, ligado da cultura popular, né? Mas eu acho que esses termos são muito apequenadores, né? Não dão a dimensão do que essa cultura. Elas têm um desenvolvimento, têm uma história, né? Têm uma trajetória, têm um percurso que a gente precisa entender melhor para saber melhor utilizar dela. Então isso para mim é uma das coisas que eu ando investigando muito, né? De como é que eu entendo melhor essa cultura popular, ou seja, quais são realmente, o que é que ela nos apresenta, quais são os valores que podem serem potencializados, né? E se tornarem e fazerem parte da cultura cotidiana contemporânea, né? Porque, por exemplo, se você fala em frevo, você fala em batuque, parece que eles são entidades que só são dinamizadas, uma no carnaval e uma numa noite lá de São João, não é? E acabou-se. Aquilo não entra dentro de um brasileiro médio, né? Frevo, batuque, não entram no menu de nossas vidas, da nossa vida cultural. Se você entra numa academia para fazer aula, a música que toca é uma música que tem uma ligação muito grande com a trajetória da linha de tempo cultural europeia, né? Modernamente americana, né? Os espaços culturais no Brasil, todos eles, na sua grande maioria, promovem ainda essa linha de tempo cultural, né? Então, qual a função dessa outra? É simplesmente uma função episódica, acidental, de você ir, por exemplo, no Recife, no período do carnaval, ver aquelas pessoas dançando frevo, você volta para São Paulo, aquilo morreu, acabou-se. Será que é simplesmente isso? Ou em que medida os conteúdos ali presentes naquele dançarino do frevo, na sua dança, na sua música, ainda não podem respingar, né, para a cultura brasileira em geral, para a dinâmica não só artística, mas principalmente
para a dinâmica do ensino. Em que medida a brincadeira do frevo, os passos do frevo, a música do frevo interessam, não é, ao ensino da música e ao ensino da dança no Brasil? Interessam. Então, por onde é que a gente começa a descobrir, a estudar por que é que interessam? Através da dança, eu tenho tentado até responder a certas questões de ordem da natureza cultural do Brasil, né? Procurando até a minha maneira, a meu modo, ajudar colaborar nessa interpretação do Brasil. Porque você veja uma coisa, nós temos, por exemplo, uma literatura brasileira, né? Se ensina a literatura brasileira, existe o conceito de literatura brasileira, existe o de artes plásticas brasileira, de cinema brasileiro, mas não existe o de dança brasileira, né? Existe dança folclórica, dança popular, né? Mas há um vazio historicamente, né, facilmente detectável em relação a uma dança brasileira que represente, no plano simbólico, a confraternização dessas duas linhas de tempo cultural. Eu falei de Guimarães Rosa, posso falar de Villa-Lobos. Todos eles mantiveram justamente qual é a excelência de cada um deles, da obra de cada um deles. Aí o intercurso, né, a fricção entre essas duas linhas de tempo cultural. Villa-Lobos escreve para a orquestra sinfônica, mas escreve de uma maneira particular, né? A sonoridade dele, o timbre das músicas que ele escreve, o acento é brasileiro, mas ele se usa do instrumental da orquestra sinfônica. Ou seja, essa fricção o tempo sempre houve, né? No cinema, né? O cinema de Nelson Pereira dos Santos, de Glauber Rocha, mas na dança não houve. A dança é órfã dessa fricção, né? A dança dos palcos brasileiros, qual é? É a dança contemporânea, é a dança clássica, a dança moderna. Não existe tão bem representada uma dança brasileira que justamente seja o reflexo desse diálogo, né? Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito. Por que não existe na dança? Então, para que eu pudesse responder, né, a essa pergunta particular, eu comecei também a estudar a cultura brasileira em geral, para entender por que na dança isso não tinha se realizado. A dança, para que ela se realize plenamente, ela precisa da música, não é? E a música tem a natureza da música cantada, da música instrumental, não é? E o grande segredo que eu acho da dança brasileira é justamente o fato da sua comunhão com a música. Não se poderá entender a dança brasileira sem se entender a música. E é justamente através disso que eu comecei a perceber. Talvez tenha sido por conta disso que eu tenha conseguido colocar a dança num lugarzinho diferente, a minha dança, pelo fato de ter uma história com a música muito grande, coisa que normalmente os bailarinos não têm, né? De ter entendido, por exemplo, a questão da síncopa na música, a questão dos contratempos, né? Que tudo isso é que coloca o corpo de uma maneira diferente. Quando a gente usa essas palavras, por exemplo, não é um corpo gingado, é um corpo cheio de meneios, saracoteios, requebrado. Vê essa palavra requebrado como é rico, né? Um corpo que quebra já é diferente, mas é um corpo que requebra, que quebra duas vezes. Então eu me deparava com essas palavras e eu dizia, que diabo quer dizer requebrar? Isso não é abstração. Deixa eu entender por que o corpo requebra. E fui vendo que era porque a música trazia esse requebro. E a certa altura eu comecei a me perguntar e a reconsiderar, né, esses conceitos. Até as pessoas usam bastante comigo. Não, o trabalho de Nóbrega reflete muito a junção do erudito com o popular. Eu disse, espera aí, mas reflete como? O que é uma e o que é outra, né? E eu ainda estou tentando formular melhor, porque é que eu também vejo de uma maneira diferente. Porque uma obra popular, às vezes, é mais erudita do que uma chamada erudita. Quer ver um exemplo? Por exemplo, todos vocês que estão me assistindo, sabem o que é um soneto. Muitos de vocês
sabem até dizer como é que se forma o soneto, onde é que estão as rimas, né? O dodecassílabo, etc. Mas se eu disser o seguinte, me digam como é a forma estrófica de um galope à beira-mar. Vocês saberiam me dizer que um galope à beira-mar é uma estrofe formada de 11 sílabas, em que rimam o primeiro com o quarto e o quinto versos, o segundo com o terceiro, o sexto e o sétimo com o décimo e o oitavo e o nono entre si? Eu acredito que só quem saberia isso praticamente são os poetas populares. Então, ou seja, para eu ter acesso a esse conhecimento, é um conhecimento erudito, né? Então, quer dizer, a cultura popular, ela não contradiz o erudito. Assim como a cultura erudita não contradiz a cultura popular. Por exemplo, a Sinfonia de Mozart, né? Hoje em dia, ela se popularizou. Uma área, por exemplo, de Bach, uma dessas mais conhecidas, ela é mais popular do que um galope à beira-mar. E tem mais uma coisa, a cultura popular, no sentido popular que a gente lidar, como produto de massa, não é mais popular. Quem é que dança um batuque, um tambor de crioula? Quem é que dança mesmo um frevo? É muito menos gente do que a dança clássica, dita como erudita. Então esses termos estão embaralhados. Para mim, eu estou resolvendo a questão de uma maneira muito simples. Para mim, o erudito é como se fosse aquela grande característica da cultura ocidental. Ou seja, a cultura erudita me dá, sobretudo, o grande patrimônio da cultura erudita é a técnica, né? É o conhecimento técnico, que é uma coisa que na cultura popular não tem essa mesma excelência. O universo popular é um universo ainda bruto. Falta um pouco a técnica para eu tirar aquela, por exemplo, no caso do frevo, de eu entender aqueles passos e colocar no outro lugar. Nesse momento eu começo a me utilizar do universo técnico da cultura ocidental, né? Ele é que me dá isso. Por isso que eu estou reconformando, reconsiderando esses dois conceitos, né, para colocá-los num lugar que pelo menos a mim me satisfaça. O ensino formal ainda, eu sinto na sala de aula, cadeira, né? As crianças sentadas o tempo todo, e em breve com computador aqui. Como é que a gente vai tirar um pouco, acreditar que uma criança lá fora, exercitando o corpo, é rico e interessante? Se a gente de tal maneira se impregnar que o conhecimento só vem daqui. Esses são valores. A gente não pode deixar que a técnica não é um valor agregado. Claro que é. Agora, se a gente se deixar impregnar de tal maneira por ela, ela começa a secar o resto. Cada vez, por exemplo, a capacidade de entoar uma melodia é mais difícil. Se eu não cultivar dentro de mim a melodia, eu vou perdendo isso. Naquela fase em que eu devo cantar, se as crianças só escutam a melodia cantada, eles não vão saber, lá mais pra frente, fazer uma melodia, cantar uma melodia. Um solfejo, né? Agora, o seguinte, se a gente não entende que a melodia é importante, uma articulação da melodia faz com que a gente fale melhor. Então, são coisas que a gente tem a gente não está estudando isso. O mundo da técnica, ele está se sobrepondo a tudo mais, né? De maneira muito voraz, né? Muito voraz e muito veloz. A gente vive um mundo, quer dizer, o mundo contemporâneo, que é o mundo, a cultura ocidental, a cultura globalizada, é uma cultura hegemônica. Ela nasce na Europa, ela tem essa ponta de lança com a cultura americana, o iceberg da cultura ocidental, modernamente os Estados Unidos, ela toma conta do mundo todo. Mas ela mostra sinais de fraturas, ela mostra sinais de esgotamento, de exaurimento, né? Como é que a gente renova isso, né? Como é que a gente renova o universo simbólico, né? A nossa riqueza anímica? Eu tenho para mim que essas culturas populares, essas culturas que foram periféricas, guardaram generosos e preciosos universos simbólicos para a gente, né? A gente não está sendo capaz de entender, né? Mas eles são espelhos, né? São conteúdos e valores que, se a gente puder entendê-los, eu acho que a gente pode refrescar, refertilizar
a natureza do mundo fraccionado, né, esgotado que a gente vive.